Êxodo 14, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá, junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: Eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Eu endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: Que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não tenham medo, fiquem calmos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor guerreará por vós, por isso fiquem calmos. Amém? Eu quero continuar o que o pastor Carlos estava falando aqui. Nós não combinamos, mas tem tudo a ver o que ele estava dizendo aqui com o sermão que eu preparei de hoje. Diante das dificuldades da vida, quando a gente enfrenta dificuldades, seja ela de que ordem for, é difícil não ter medo, né? É muito difícil a gente não se apavorar. Por exemplo, olhei agora para o pastor Fábio aqui, lembrei da dificuldade que passou recentemente. Teve medo? Nossa! Quando a gente enfrenta uma dificuldade, como é que a gente não tem medo? Como é que a gente fica calmo? Assim como o Moisés está instruindo aqui, Deus está instruindo o povo. Como é que a gente fica calmo? Porque lutas são diversas, muitas lutas. Mas quando eu olho para esse texto aqui, a gente vai identificando aqui algumas coisas. A primeira delas é que Deus está conduzindo a nossa vida. Nós não estamos entregues ao acaso. Quando você olha para esse texto, nos primeiros versículos, foi Deus quem mandou mudar o rumo. Agora, por que mudar esse rumo? Puxa, tão longe. Por que mudar? Por que esse caminho? Às vezes a gente pergunta para Deus: por que por esse caminho? Por que dessa forma? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu emprego? Por quê? A gente faz esse tipo de pergunta. No caso aqui, Deus conduziu o povo por um caminho mais longo, mais distante. E parece uma incoerência isso. Porque quando nós temos algo para fazer, qual é o método adotado? O mais fácil. A gente
Se a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, o que a gente faz? A gente escolhe o caminho mais curto. Aqui foi diferente. Deus instruiu, Deus orientou, sabendo que Ele quem conduzia o povo, Ele orientou o povo a ir por um outro caminho, um caminho mais longo. E a gente fala, mas por que isso, né? Mas quando você lê o capítulo anterior, versículo 17 do capítulo 13, ele fala assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Veja bem, Deus sabe de todas as coisas. Por que é que Ele colocou o povo para ir por um caminho difícil? Por um caminho mais comprido? Ele colocou exatamente porque Ele sabia que se o povo tivesse que enfrentar aquilo que eles iriam enfrentar, eles poderiam se arrepender de ter saído do Egito, assim como se arrependeram. Na verdade, eles se arrependeram, não voltaram porque não tinha mais chance. Mas se eles estivessem naquele caminho mais curto, com certeza eles voltariam para o Egito. Então, como é que a gente entra nessas dificuldades? A gente entra porque é o próprio Deus quem conduz. Se é Deus quem nos coloca, muitas vezes, nessas dificuldades da vida, nessas lutas que enfrentamos, por que é que Ele faz isso? E olhando para esse texto aqui, claro, Deus tem muitos propósitos, mas eu tirei aqui 3 propósitos. Primeira coisa, que Ele quer ser glorificado. E não somente ser glorificado, mas que a glória dele seja conhecida de todos. Ou seja, quando nós enfrentamos dificuldade, Deus quer ser glorificado através da nossa vida. E que você reconheça, e que você tribute a Deus a glória devida a Ele. Mas mais do que você entender isso, Ele quer que outros olhem para a luta, para a dificuldade, e também reconheça a glória dele em você, na sua luta, na sua dificuldade. O pastor acabou de falar do Biel aqui. Ou seja, por que é que esse menino passa por isso? Uma criancinha, tão pequenininha, tão frágil. A gente muitas vezes pergunta por quê. Saiba de uma coisa, a gente nunca vai entender o porquê. Mas uma coisa é certa, Deus quer ser glorificado através da vida daquela criança. E Ele quer que nós olhemos e enxerguemos a glória dele na vida daquele menino, na vida daquela família, na sua vida, nas intempéries que nós enfrentamos. Veja, ele fala assim no versículo 4: todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todos os seus exércitos, e todos os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, o que é que Deus está buscando? Ele está buscando glória para Ele. E glória a Deus que muitas vezes através de nós somos privilegiados. Paulo diz assim: a nós foi dado não somente o privilégio de crer em Cristo, mas também nos foi dado o privilégio de sofrer por Ele e por causa dEle. Então Deus, nas dificuldades da vida, Ele quer ser glorificado e revelar a glória dEle para quem está em volta. No caso aqui, Ele usou o faraó para ser glorificado. Ele endureceu o coração do faraó, ou seja, foi ele que colocou o faraó em última instância para perseguir o povo dele mesmo. Por quê? Porque ele é mau? Não, é porque ele
queria ser glorificado. Mas mais do que isso, uma das outras coisas que Deus quer, Ele quer testar a nossa qualidade como cristão. Como que Ele quer testar? Nos humilhando, nos provando, mostrando quem nós somos e como nós somos, testando a nossa fidelidade, testando o nosso coração, forjando o nosso caráter através das dificuldades da vida, quebrando o nosso orgulho, nossa soberba, arrogância, autossuficiência. Ele quer nos testar, quer testar a nossa qualidade de crente. Como é que a gente se comporta nesses momentos difíceis? Uma outra coisa que Ele quer ensinar é que nós confiemos nele completamente. Não é confiar meia boca, não é confiar pela metade, não é confiar desconfiando. Eu sei que isso é um exercício muito difícil, humanamente falando, é quase que impossível nós confiarmos totalmente em Deus. Por quê? Porque nós estamos totalmente envolvidos no mal, no pecado, a nossa natureza é caída, é quase que humanamente impossível, mas nós temos que confiar nas promessas dEle. Ele disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Nós temos que confiar. O que é que nós podemos fazer além de confiar? Uma outra coisa nesse texto aqui, é que Deus está no controle das nossas dificuldades. É Ele quem comanda. Ele sabe de todas as lutas, Ele conhece as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas, Ele conhece, eu te garanto isso. Você não precisa se preocupar. Sabe quando você parece que Deus abandonou? Sabe quando você se sente no profundo da sua alma que você está só? Não, você não está só. Deus é Deus que não abandona. Ele está no controle. Versículo 4, ele começa dizendo: então eu endurecerei o coração do faraó e ele perseguirá vocês. É ele quem instiga o problema a vir em você. Isso aqui parece até uma loucura. Como é que Deus é que põe o problema? Olha, Ele está no controle. Lembra de Jó? Foi Ele quem permitiu que aquilo acontecesse com Jó. Eu mesmo vou endurecer o coração do faraó para ele perseguir vocês. Todavia eu serei glorificado. E até o versículo 9 é contado esse relato de como o faraó se arrependeu. Ou seja, Deus estava no controle da vida do faraó. Deus estava comandando o coração do faraó. Às vezes você olha para pessoas más, pessoas que te lesam, que ferem você, e você fala: puxa vida, esse indivíduo aqui, ele faz o que ele quer. Muitas vezes não. Deus também tem o controle do mal, Deus também tem o controle da vida do faraó que te persegue talvez, do faraó que te escraviza. Ele tem o controle. Ele aqui é quem instigou, e aí Deus tinha amolecido o coração do faraó, já na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Depois daquilo o faraó falou: não, é melhor deixar o povo ir, e ele liberou o povo para ir. Mas de repente Deus entra no coração do faraó e endurece o coração dele de novo. E aí o faraó fala: puxa vida, o que nós fizemos? Mas a palavra diz que era Deus quem estava trabalhando no coração do faraó. Por que isso? Para a glória dele. Então Deus tem o controle das nossas dificuldades, e Ele as usará para ser glorificado. Às vezes a gente não entende por que a gente passa certas e determinadas situações na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas saiba, Deus está no controle. Nós não estamos soltos nessa terra.
O planeta não está solto aqui nesse universo. Deus controla com a palma da mão dele. A sua vida é controlada por Ele. Os problemas que você enfrenta estão todos controlados por Ele. Ele não perdeu o controle da sua vida. Por mais difícil que pareça, muitas vezes, enfrentarmos algumas dificuldades. Por mais difícil que pareça, fala, puxa, agora eu acho que não tem mais jeito. Ainda tem jeito. Porque Deus está no controle. Mas quando chega a dificuldade, como é que não ter medo, né, pastor Fábio? Como é que eu me mantenho sem medo? Versículo 10, ele fala assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Imagina, a cena aqui é a seguinte: eles chegaram de frente ao mar, ou seja, para frente eles não poderiam avançar. Eles olharam para trás, quem estava atrás? Os egípcios. Olhava para o lado esquerdo e para o lado direito, só havia montanhas. Ou seja, eles estavam encurralados. Eles não tinham para onde sair ali. Quantas vezes a gente olha para as realidades da vida que nós enfrentamos e nós não vemos mais saída. A gente não tem como voltar para trás. Foi isso que aconteceu, por isso que Deus conduziu o povo por ali. Porque se eles tivessem como voltar para trás, eles teriam voltado. E conosco não é diferente. Às vezes Deus nos leva no limite das dificuldades, no limite da situação, para que nós não voltemos para trás. Não temos como voltar mais. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Confiar em Deus. Depender somente dEle, confiar totalmente. Acreditar piamente que Ele continua no controle. Não é que a coisa piorou e então Deus perdeu o controle, porque piorou. Se Deus estivesse no controle, estava melhorando. Não, você não conhece os planos de Deus. Eu não conheço os planos que Deus tem. Eu não sei, a gente vai se guiando pela palavra, pelas escrituras. Então, eu sei o plano final, o que é que Deus quer, mas nos detalhes eu não sei. Então, eu tenho que confiar nele, eu tenho que depender dele e acreditar que ele vai fazer o que é melhor. Independente da situação que esteja difícil, ele vai fazer o que é melhor. Então, vem o medo e fala assim, desiste. Mas mesmo nos piores momentos da vida, com medo ou não, nós temos que nos manter firmes. Deus quer que nós sejamos corajosos. Ele quer que a gente acredite no amor dEle, na fidelidade dEle. E o medo, muitas vezes, tenta nos conduzir pelo caminho do mundo. Pessoas vêm com conselhos, muitas vezes ruins, e diz, faz isso, faz aquilo outro. Ou nós mesmos pensamos e falamos, não, eu vou por esse caminho, eu vou por essa opção, eu vou voltar, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Mas chega um momento que não tem saída. Nós estamos cercados por todos os lados, atrás está o problema. Chegando próximo de nós. Na frente está um outro problema também, que é o mar. Eu não tenho como avançar ali. Aqui era em torno de 2 milhões de pessoas. Em torno de 2 milhões de pessoas saindo de uma única vez. Avançando. Era gente demais. Não tem como voltar, não tem como salvar todo mundo. Então o medo nos coloca numa situação, às vezes, de fraqueza, de fragilidade. E a gente até pensa, puxa, mas ser cristão, um cristão fiel é muito difícil. Bem, cristão fiel é redundância, porque se é cristão, deveria ser fiel. Essa não precisava estar junto, essas duas palavras. Mas visto a realidade de hoje, nós temos que dizer dessa forma. Aí a gente fala, puxa, mas ser um cristão fiel não está dando certo. Não. Continua sendo um cristão fiel.
ainda que custe, ainda que seja pesado, ainda que você tenha medo. Veja o versículo 11. Aqui o povo começa a duvidar daquilo que Deus falou. Versículo 11 ele fala assim, o povo, disseram a Moisés, o povo disse a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Ou seja, lá tinha túmulo para todo mundo. Ou seja, o povo agora está olhando aquela situação como uma situação final, uma situação decretada de morte. Ou seja, você nos trouxe, Moisés, você nos conduziu até aqui para morrer no deserto. Por acaso não tinha sepultura, túmulos para todos nós no Egito? A dúvida de que todos sairiam dali e sairiam com vida. E é interessante aqui, porque Deus estava conduzindo esse povo de uma forma sobrenatural. Eles não estavam andando simplesmente, eles estavam sendo guiados pelo próprio Deus, pelo anjo do Senhor. É interessante que depois de ver os milagres do Senhor, eles ainda duvidam. E quantas vezes a gente não é assim também? Quantos milagres você já experimentou de Deus? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Tem um hino que fala assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e você há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se nós começarmos a contar, a relatar as bênçãos que Deus já fez, os milagres que Ele operou na minha vida, na sua vida, nós ficaremos surpresos. E esse povo tinha experimentado tudo isso, mas de repente veio a dúvida: será que eu deveria estar nesse caminho? Sei lá, o caminho da fé. Hoje eu estava conversando com o irmão, ele falou: puxa, tem um casal novo lá na igreja, acho que era espírita, alguma coisa assim. E aí o casal se converteu recente na igreja e batizaram aí no último batismo. E agora a criança, o filho deles, uma criança pequenininha, acho que uma garotinha, está internada, acho que com pneumonia. Que luta! Ele falou bem assim, que luta! Já no começo parece que é para testar a fé. Eu falei, pode ser. E eu, como eu já estava com isso aqui pronto, eu falei, mas Deus continua no controle. Deus está no controle do casal, Deus está no controle da criança, Deus está no controle da doença daquela criança, Deus está no controle. Não tenham medo, é isso que a palavra diz, não tenha medo. Eu sei que é difícil, isso é para mim também, eu sei que é difícil a gente não ter medo, diante do exército do faraó nas nossas costas. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a criança na UTI? Como é que a gente lida com o familiar com o câncer? Com a perda do ente querido? Como é que a gente lida com isso sem ter medo? É difícil, mas confia no Senhor. A fé vem dele mesmo. A fé é um dom que ele mesmo dá. Como Marcos 9, aquele pai que tinha um garoto doente, o Senhor falou, creia. Ele falou, Senhor, eu creio, mas acrescenta a minha fé. Nós cremos, mas temos que pedir a Deus que acrescente a nossa fé. Fiquem firmes, é a palavra de Deus. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Veja bem, não seria melhor continuar sendo escravo? É a ideia do povo. Eles esqueceram os milagres vividos, pensa só num curto período de tempo, as 10 pragas, de que eles saíram ilesos. Esqueceram disso. O Senhor conduzindo eles no deserto, eles esqueceram. De dia, uma coluna uma nuvem, à noite uma coluna de fogo, eles esqueceram tudo isso,
E eles estão dizendo, não é melhor a gente ter ficado, não seria melhor ter ficado como escravo lá no Egito? Será que esse é o caminho mesmo que eu tenho que estar? Deus nos tem exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Está enfrentando luta? Eu também estou. É aqui que Deus nos quer. Enfrentando a luta. Firmes. Não tenham medo. Às vezes a gente esquece do nosso Deus. Deus não nos quer no Egito. E aqui Egito pode ser o comodismo. Será que não era melhor ter ficado no Egito? Lá tinha sepultura suficiente. A gente ficava como escravo, aos poucos ia morrendo, ia sendo sepultado lá mesmo. Essa é a ideia. Será que a gente pensa, será que não é melhor eu, abandonar isso aqui, ficar na minha vida pregressa mesmo? Que estava muito mais confortável, estava mais cômodo. Como casal, larguei o espiritismo, fui me batizar, olha aí minha filha na UTI. Eu acho que era melhor ter ficado lá atrás, naquela vida. Estava tranquilo. É ou não é? Deus nos quer exatamente aonde nós estamos. Aqui os filhos de Israel, o povo de Deus, estava na perfeita vontade de Deus. A fé deles estava sendo testada. Nós podemos estar numa situação difícil, cercado muitas vezes, o inimigo chegando atrás, na frente está o mar, mas é ali que nós temos que estar, é ali que nós temos que estar, nós temos que aprender a confiar em Deus, temos que aprender que ter fé em Deus vale a pena, mas Deus tinha aqui um propósito, para o povo dele, trazer o povo aqui até o Mar Vermelho. Deus tinha um propósito, e Ele tem um propósito também, no Mar Vermelho que está diante de nós. Talvez você não entenda hoje, mas Ele tem um propósito, Ele está testando sua fé, Ele está buscando glória para Ele, Ele está querendo te ensinar algo. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que Deus dá uma ordem para a gente diante das dificuldades. Olha só, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. É difícil ou não? Difícil não ter medo. Para quem está infartando, como é que eu não tenho medo? Fiquem firmes. Olha só, não tenha medo, fica firme, essa é a ordem de Deus para nós, diante das lutas, das dificuldades, daquilo que nós enfrentamos, não tenha medo. A gente parece que não conhece a quem nós servimos, talvez nós não conhecemos mesmo, e por isso nós nos apavoramos tanto. Deus está dizendo para mim e para você hoje, não tenha medo, fique firme. Aonde que é para mim ficar firme? Aonde você está, diante da dificuldade. Talvez você esteja assim como o povo, você está sem saída, montanha à direita, à esquerda, problema atrás, o exército egípcio atrás, te pressionando, o Mar Vermelho na frente, e para piorar, você não sabe nadar, e também não sabe escalar montanha, e você também não sabe lutar. Por isso que Deus diz, fiquem firmes, diante do problema, não tenham medo, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, versículo 14. Tão somente fiquem calmos. Isso é um baita consolo. Isso é um baita alento para a nossa vida. O que é que Deus está dizendo? O mal vai passar.
o problema vai acabar. Como o pastor disse aqui, pode não ser hoje. O texto estava dizendo aqui para o povo que era naquele dia. E quando você lê a história, foi exatamente naquele dia. Naquele dia, atravessou a noite. Eles estavam vendo os egípcios, ou seja, eles estavam vendo o problema deles pela última vez. Aquele povo nunca mais viu aqueles egípcios, porque todos eles morreram afogados naquele mar. E o povo atravessou aquele mar com o pé enxuto. Talvez não seja hoje que o Senhor vai acabar com o seu problema, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Uma coisa é certa, Ele está dando uma ordem para mim e para você: não tenha medo, sou eu que luto por você, basta que você fique quieto. Essa é a ordem de Deus. O mal vai passar. O povo aqui estava em grande angústia, aflição, os inimigos. Mas essa é a ordem de Deus quando nós somos confrontados por dificuldades extraordinárias. Tem aquelas dificuldades que são ordinárias. São dificuldades do dia ali, aquelas coisinhas corriqueiras, ordinárias do dia. Aqui, o povo estava passando por uma situação extraordinária. Talvez o seu problema seja um problema não ordinário, não comum, mas seja um problema extraordinário. E diante do problema extraordinário, qual é a atitude que nós temos que ter? Nós devemos não recuar, não ir para frente, não correr para os lados, não buscar uma saída na nossa mão. A palavra diz que nós devemos não ter medo, ficar firme. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é escutar apenas o Espírito Santo, não escutar outras pessoas. O Salmo 46, ele fala assim: saibam, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Versículo 10, a parte A do versículo. Parem de lutar. Vem sugestão, faz isso, faz aquilo outro. Quantas vezes a gente ouve e a gente só quebra a cara? Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Não tenha medo. E essa frase aqui, não ter medo, é uma das grandes mensagens que acontece em toda a Escritura. Isaías 26, versículo 3 e 4, ele fala assim: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Deus prometeu que iria cuidar deles, que ia lutar as batalhas deles. Ele tem prometido para mim e para você que Ele vai lutar as nossas batalhas. A única coisa que eles tinham que fazer aqui era se manter firmes, que simplesmente significa que eles tinham que focar somente em Deus. Nós temos que focar somente em Deus, nas promessas de Deus. Isso vale para mim e para você hoje. Deus tem um plano. Eu posso pensar algo diferente. Eu posso planejar, mas Deus tem o plano dele. Eu fico pensando, olhando a minha realidade. Quando eu me converti, a forma que Deus fez, a forma que Deus me chamou. Depois do nascimento da minha filha, com tanta dificuldade, 79 dias de UTI, em tudo isso eu vi um milagre. O meu sogro que faleceu em 2013, quantas lutas, necessidades diversas, enfermidades na família, morte prematura da minha sobrinha, quantas coisas, mas eu sei que em tudo isso Deus tem um plano. Um dia eu estava perguntando assim, Deus, por que minha filha está internada assim? Poxa vida, uma criança tão pequena, tão inocente. E aí, posteriormente eu fui entender, através daquela forma que ela nasceu, Deus arrebanhou a família inteira da minha esposa. Converteu a sogra, o sogro. Meu sogro falava assim,
era a primeira neta, menina, né? Ele falava assim: no dia que essa menina nascer, eu vou tomar um porre que eu vou andar de 4. Ele falava desse jeito. Ele não teve essa oportunidade, porque não teve festa, não teve festejo com o nascimento dela. Foi dias de muitas dores, e ali a família inteira se achegou aos pés do Senhor. A família se converteu, minha sogra, meu sogro, cunhada, cunhado, as pessoas foram chegando, prima, e foi chegando todo mundo para o Senhor. Ou seja, eu não conhecia, mas Deus tinha um plano. Ele tem um plano nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Muitos deles eu ainda não conheço, você ainda não conhece, mas uma coisa é certa: Ele tem um plano para você. Jeremias 29:11, a palavra de Deus fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há esperança. É isso que Ele tem projetado para nós. Às vezes a gente olha, a circunstância atual parece que acabou, não vai dar mais, encerrou, é o final. Não, Ele tem um plano. O plano é para nos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, são planos bons que o Senhor tem para nós. Eu sei que o momento é difícil. Talvez o momento que você está enfrentando são lutas, assim como diz o apóstolo Paulo, maiores do que as suas forças. E você já não vê saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está no controle disso. Deus tem um plano para você. Essa dificuldade não vai durar para sempre. Uma hora isso vai acabar. E Ele vai nos levar para o outro lado do nosso mar vermelho. Ele vai abrir o mar para você passar. Vai chegar um momento que você vai olhar e nem você vai acreditar. Agora você atravessou, como? Eu não sei nadar. Deus abriu o mar para você passar. E quando você vê, você está do outro lado, o inimigo, a circunstância difícil ficou ali para morrer afogado, e nunca mais você vai ver aquele problema. Eu creio nisso. Eu creio para mim, eu tomo posse disso aqui sobre a minha vida. Eu quero que você tome posse também dessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não mente. Nós não estamos sós, ainda que me abandonem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. A palavra diz: nós não temos que lutar essa batalha. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente fiquem calmos. Nós precisamos apenas ficar quietos, firmemente enraizados na nossa fé, e sabendo que Deus é poderoso. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera dentro de nós. Devemos manter uma postura firme, pronto para a ação. Então, estamos diante da dificuldade, estamos diante do problema, encurralados, não temos para onde sair. O que é que eu tenho que fazer? Me manter firme, calmo, quieto, firme na fé, porque logo vai vir uma nova ordem. Logo. O versículo 15 desse texto que eu li, ele fala assim: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordene aos israelitas que marchem. Pronto, o Senhor tirou o problema, o Senhor deu a solução. Logo vai receber uma nova ordem, e alegremente, pacientemente, devemos aguardar a voz do nosso mestre. Não vai demorar muito para isso acontecer, e o nosso Deus é o Deus que nos dá esperança. Eu quero encerrar com esse versículo de Romanos 15, capítulo 15, versículo 13, que fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Querido irmão, saiba, na sua dificuldade, a última palavra não é da luta, não é do homem,
não é do médico, não é do advogado, não é do seu parente, não é do marido, não é da mulher, não é dos filhos. A última palavra sobre a sua vida, ela é do Senhor. Ela pertence somente a Ele. A sua vida está no controle dEle. Ele tem os fios da sua cabeça, todos eles contados. Todos eles. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai que está no céu. Que Deus nos ajude. Eu sei que enfrentamos lutas. Eu sei que enfrentamos dificuldades. Mas a ordem de hoje é: não tenham medo. Fiquem calmos, fiquem firmes. Firmes nas promessas. Firmes na fé. Aguarde aquilo que o Senhor prometeu para você. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele está olhando nessa noite a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. E Ele tem resposta para você. Quem sabe hoje, nunca mais você vai ver o egípcio da sua vida, os problemas, o exército do faraó nas suas costas. Queira Deus que seja assim. Mas se não for assim, não tenha medo. Fique calmo. Fique quieto, permaneça na fé, que logo o Senhor vai te dar um grande livramento. Eu creio nessa palavra, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Fique de pé. Eu sei que todos nós temos lutas. Eu não quero chamar ninguém na frente aqui, porque eu sei que luta é uma coisa que a gente sempre tem. Nós não estamos isentos, livres. Cada luta de uma ordem, mas nós temos. Então eu quero hoje orar, pedindo a Deus por todos nós, porque eu sei que a gente enfrenta lutas, uns mais, outros menos, mas todos nós enfrentamos. Eu quero pedir a Deus nessa noite por todos nós, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele abra o mar vermelho para que nós possamos passar, que a luta que nós estamos passando, que ela cesse, que ela acabe, que nós possamos, assim como diz o texto de Romanos 15, 13, nos encher de esperança pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, queremos hoje, ó Pai, em o nome de Jesus, tomar posse da Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra, ela é vida, é viva e ela produz vida no nosso interior. Ó Pai, muitos de nós provavelmente chegamos aqui hoje angustiados, desacreditados, não enxergando mais saída para as intempéries da vida, para as situações difíceis que temos enfrentado. Talvez o mar esteja na frente, o inimigo nas costas, dificuldades outras ao lado, não temos mais para onde fugir, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode dar apenas uma ordem, e o nosso problema ser dissipado, a nossa dificuldade cair por terra, a nossa dificuldade morrer afogada no mar vermelho da nossa vida, e nós atravessarmos com o pé seco até o outro lado, cantando o hino da vitória, glorificando ao Teu nome. Ó Deus, usa a nossa vida mesmo em meio às dificuldades, para que o Seu nome seja glorificado, para que outros possam ver a Sua glória através das nossas vidas, das nossas lutas, daquilo que enfrentamos de ruim, ó Pai. Mas, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a não ter medo, nos ajuda a nos mantermos calmos, a ficarmos quietos, nos ajuda a não ouvir o conselho do mundo, nos ajuda a ouvir somente a voz do Espírito Santo no nosso coração. Sozinho nós não conseguiremos, Senhor, mas se o Senhor for conosco, tudo nós podemos. Então nos ajuda, segura na nossa mão, nos conduz pelo caminho, Pai. Visita cada coração nesta noite aqui, ó Deus, cada irmão, aqueles que não estão também, que estão enfrentando lutas, dificuldades, doenças, enfermidades, desemprego, crise financeira.
Visita cada um, ó Deus, conforme a necessidade. E para a glória do Teu nome, que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor encontre um lugar especial no nosso coração. Guarde ela no nosso coração, ó Pai, para que nós não venhamos esquecer e vacilar, ó Pai. Guarda ela no nosso coração, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Abençoa a mim, abençoe os meus irmãos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te guarde. Deus te fortaleça. Deus acrescente a sua fé. Em nome de Jesus. Amém.